A você que nos acompanha nas redes sociais, a nossa plataforma digital RDTV, informando, prestando serviços, a você que nos acompanha em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Já iniciamos a noite desta terça-feira, 7 de abril de 2020. Mais uma vez agradecendo você que curte, comenta, compartilha a nossa programação. Nesse momento de muita informação, prestação de serviços, utilidade pública e todos os desdobramentos, todos os impactos do momento sobre o coronavírus. E a gente já tinha anunciado ao longo dos boletins, lembramos que fazemos 4 boletins diariamente aqui no Repórter Diário, 9 da manhã, 1h30 da tarde, 6 horas e depois 9 da noite, sempre atualizando o que de mais importante aconteceu nas últimas horas. Coletiva do Ministério da Saúde, como aconteceu agora há pouco, coletiva do governador João Dória, os números atualizados das prefeituras do ABC e, claro, o impacto em cada segmento, em cada setor, as dicas para você que nos acompanha. E nesse momento quero muito chamar a atenção, conforme a gente tinha orientado, em relação ao direito do consumidor. Você já está vendo aí a Ana Paula Satek, ela que comandou o PROCON na cidade de Santo André, advogada, especialista em direito do consumidor, e muita gente, olha, Leandro, eu tinha uma viagem marcada, e agora o que eu faço? Eu tinha um casamento marcado, e aí o buffet tem que devolver o dinheiro, a companhia aérea tem que devolver o dinheiro, como é que a gente faz? Então, nada mais oportuno do que alguém que conhece do assunto para dar dicas, para dar orientações num momento que é novo para todo mundo. Ana Paula Satek, prazer em revê-la. Obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite a você e a todos que nos assistem e nos ouvem, ao nosso ABCD-MRR, já resumindo, né? E você já lembrou que todas as 7 cidades aí estão nos acompanhando. E é isso mesmo, são situações assim bastante complexas, a gente vai viver muitas delas até inéditas, né? E outras que a gente já tem um conhecimento, mas obviamente que o motivo era outro, mas as situações acabam sendo um pouco parecidas. Perfeito, Ana. E já quero cumprimentar aqui, ó, a Madalena Ueda. Obrigado, Madalena, nos acompanhando. Ivanildo Francisco também, obrigado pela participação. A Maria Osélia Lourencini, obrigado, Maria Osélia. E a todos que estão nos acompanhando, a Wanda, o pessoal que vai interagindo aqui. Pode mandar pergunta, pode mandar participação. Ah, Leandro, está acontecendo isso aqui, posso reclamar? Vamos colocar aqui à disposição, Sueli Estela também, o pessoal que vai se engajando aqui, interagindo conosco. Bom, Ana, tem várias vertentes, tem várias frentes, mas inicialmente, nesse momento, o que cabe ao PROCON, o que cabe ao consumidor, ficar de olho, fiscalizar, como é que tem que ser esse trabalho, essa relação do consumidor? Olha, eu te diria que é mais importante o próprio consumidor tomar as atitudes do que o PROCON neste momento, porque até que o PROCON consiga alguma efetividade, não no âmbito coletivo, é óbvio, mas no âmbito individual, o consumidor ele vai ser mais efetivo nas suas providências do que a própria entidade. É claro que, de forma coletiva, o PROCON vai agir, está agindo, ele está acompanhando tudo isso, ele está realizando as fiscalizações em relação ao aumento abusivo do álcool, depois foi com o gás, a questão das companhias aéreas também, houve uma interferência muito grande dos PROCONs para poder organizar isso, dos PROCONs através da Senacom, né, que é a Secretaria Nacional, e eles conseguiram alinhar muito bem isso com as companhias aéreas, com as operadoras de turismo, mas no dia a dia é que o consumidor enfrenta os maiores problemas, então é naquela relação individual mesmo, privada dele com o seu fornecedor, com o seu prestador de serviço, com a sua atividade, é que os conflitos aparecem. De forma macro, a gente pode dizer que a coisa está sendo encaminhada e está sendo bem conduzida. Agora, na questão micro, né, no individual, aí eu tenho certeza que inúmeros consumidores vão ter inúmeras dúvidas e inúmeros problemas vão surgir. Paulo Sabino, obrigado. Maria Lúcia Fumagalli, estou interagindo aqui, acompanhando o pessoal. Ainda na linha genérica, Ana Paula Satek, o consumidor, em algum momento, ele se sentiu lesado, seja no mercado, seja na farmácia, em qualquer relação de consumo. Como ele deve proceder? Como é que ele formaliza a reclamação ao PROCON? Agora, nesse momento, né, o PROCON muito provavelmente está com o atendimento suspenso, né, o atendimento presencial. O que não impede que o consumidor faça isso via internet. E o caminho mais correto para que ele possa se utilizar e mais eficaz é o consumidor.gov.br. É uma plataforma do Ministério da Justiça
é uma plataforma que o consumidor entra online, vai lá, registra a sua reclamação, os prazos são bem mais curtos, é muito mais fácil dele formalizar a sua, às vezes até uma dúvida que seja, mas uma reclamação pontual mesmo, algum prejuízo que ele está sofrendo, através dessa plataforma, que eu vou digitar bem devagarinho o endereço, é www.consumidor.gov.br. Ali ele vai ter muito mais efetividade nesse momento em que todo mundo está agindo via online, pelos canais muito mais interativos do que presenciais. Embora, obviamente, o consumidor também tem a possibilidade de buscar essa orientação presencialmente. Eu acredito que em Santo André o PROCON não esteja atendendo. É verdade, tá? É tudo virtual. É tudo virtual, exatamente. Então, ele sempre vai se valer dessa forma para buscar o acesso. No PROCON de São Paulo, ele tem um atendimento por telefone. Eu não sei se aqui o de Santo André disponibilizou esse atendimento. Mas quando se tratar de orientação, o caminho mais fácil é ele buscar esse apoio no site do consumidor.gov ou até mesmo na própria página dos PROCONs, que tem muita orientação. Tá. Jorge Garcia, obrigado, nosso jornalista do Repórter Diário também. Aliás, um abraço a todos os jornalistas que nos acompanham. Hoje é o dia do jornalista bacana. Ivanildo Francisco, Ivanildo, mestre de Taekwondo em Ribeirão Pires. Parabenizo pelo dia do jornal. Legal, obrigado também pela participação. E o pessoal vai mandando perguntas para a gente. Ana Paula Sacek, e o tempo para isso? A partir do momento, o consumidor foi lá na internet, abriu a reclamação, mostrou ali que ele foi lesado, quanto tempo o PROCON tem para dar essa resposta a ele? Olha, através da plataforma, o tempo é muito mais curto, ele tem um prazo até de 5 dias, é muito mais rápida a solução. E hoje a tendência é se utilizar muito mais essa plataforma do que os próprios canais presenciais, como a gente já sabe, não estão sendo possíveis. E o atendimento online, se o PROCON também tiver essa dificuldade de fazer a negociação, porque o forte do PROCON é a audiência, né? É aquele momento em que ele recebe a reclamação, ele interpreta aquela reclamação, ele verifica quais são os direitos ali que foram infringidos, ele notifica o fornecedor tem um prazo para responder, e depois ele busca isso através de uma conciliação, ou se o fornecedor já resolver, muito melhor. Mas, nesse momento, esse canal está um pouco truncado. Então, se fizer isso via plataforma, que foi desenvolvida para agir desta maneira, já até antes da crise, é mais eficaz para o consumidor, para ele buscar a satisfação pessoal. Ele registra a sua reclamação, o tempo é mais rápido, mais curto, e muitas vezes a empresa acaba resolvendo por ali, porque ela vai receber a reclamação da mesma forma do que se ela recebesse também pelo PROCON. Ana Paula, quem tinha viagem marcada ou quem tem viagem ainda marcada para esse tempo de pandemia, está com hotel pago ou está em parcelas ainda, faltando poucas para liquidarem, hotel pago, passagem aérea paga ou terminando o pagamento, como deve proceder? Tem que esperar um contato da companhia aérea, tem que esperar um contato do hotel, ou já pode fazer contato? E como deve ser conduzida essa conversa? Não, já pode fazer. Eu mesma hoje estaria em Fernando de Noronha, por incrível que pareça, meu voo era ontem, né? E realmente é bastante... a gente percebe na pele, sente na pele, né, as dificuldades que todo consumidor vai enfrentar. Então, o que eu aconselho, não espere o contato, tome a iniciativa, tá? É importante que o consumidor utilize os mesmos canais que ele utilizou para contratar. Então, no caso das companhias aéreas, as companhias aéreas estão dando prazo de 1 ano de remarcação, não da data da viagem, da data até que ele tiver para remarcar. Ele tem que dar quase um pouco mais de 1 ano até para ele poder utilizar. A mesma coisa em relação aos hotéis. Os hotéis também vão, se ele puder remarcar, né? Que a gente também sabe que tem situações que a pessoa não pode remarcar, né? Às vezes é uma situação pessoal, ou ia viajar por uma questão única e não tem mais necessidade de viajar, ou a própria pessoa não vai poder mais viajar por conta de uma gravidez, enfim. Aí cada situação cada caso é um caso. Tá, mas aí, Ana, só um parênteses, num caso como esse, o que prevê exatamente o direito do consumidor? Se o consumidor quiser, a empresa é obrigada a devolver o dinheiro, então a companhia aérea tem que devolver a íntegra do dinheiro, como é que é isso? Tem, ambos têm que devolver, tanto a companhia aérea como o próprio hotel ou a operadora, porque ele pode ter feito isso via operadora e não diretamente num hotel. Então, o meio que ele utilizou para contratar é o meio que ele utiliza para distratar. Se ele quer o reembolso do que ele efetivamente pagou, porque ele não vai poder mais viajar,
ele tem que entrar em contato e solicitar esse reembolso. A empresa é obrigada a devolver. É obrigada a devolver, sem dúvida. O que pode acontecer é que, em algumas situações, como é uma devolução, ela tem um prazo, ela vai devolver isso de uma forma um pouco mais lenta, ela não vai devolver imediatamente isso, talvez ela faça até um débito, um crédito em cartão, se foi parcelado, ela vai esperar cair as outras parcelas para devolver tudo, mas ela vai devolver. Vai devolver pelo seguinte, a gente não pode entender que exista pagamento por serviço não prestado. Eu não posso pagar por algo que eu não utilizei. Se eu não utilizei a companhia aérea, eu tenho direito à devolução. Se eu não utilizei da rede hoteleira, dos vouchers de passeio, etc., eu tenho direito à devolução. Óbvio que esta devolução ela vai ter um trâmite e vai variar de caso a caso, mas o consumidor tem direito à devolução, sem dúvida alguma. E aí não tem o que a empresa chiar nem nada. Mas vamos lá, a empresa hoteleira, a empresa aérea topou devolver. Ela pode cobrar multa? Já que você está rompendo, entre aspas, um contrato, eu vou te devolver, ao invés de 1.000, vou te devolver R$900 e 100 é multa. A empresa pode cobrar multa? Não, de forma alguma, não pode. Nesse momento, inclusive, a gente está... o critério de devolução, ele está relacionado a um fato superveniente, algo que fugiu à vontade do consumidor. Volto a dar o meu exemplo mesmo. Quer dizer, não é que eu não fui porque eu não quis, eu não fui porque não podíamos ir. Inclusive, o aeroporto está até fechado. E então, se a empresa não quiser devolver? Não, aí, infelizmente, primeiro caminho, PROCON, depois judiciário, caso não consiga um acordo no PROCON. Por isso que eu disse que neste momento da impossibilidade de você ter a audiência junto ao PROCON, você vai seguir aqueles outros trâmites. Mas quando seria aquela negociação para ver efetivamente qual seria a proposta, você não vai ter essa fase presencial. Então, você pode fazer isso via plataforma, porque a empresa também pode abrir uma negociação. Olha, eu te devolvo tanto, vou te devolver X de tal forma, e o consumidor vai ver se ele aceita ou não. Miro Mota, obrigado. Aliás, estamos aguardando também tua pergunta, Miro. Obrigado pela participação. Vamos falar mais. Olha lá, o Miro Mota falando, as companhias aéreas têm um prazo para devolução do dinheiro em até 12 meses, conforme anúncio recente da ANAC. Isso procede, doutora Ana? Ia perguntar exatamente isso. Tá, o consumidor tem uma viagem, rompeu com a empresa, quer o dinheiro de volta, ou rompeu com o hotel, que a empresa quer o dinheiro de volta. Qual o prazo para devolução? É que, na verdade, ele tem um prazo para remarcação, mas se ele quiser a devolução, ele vai poder devolver. Isso está sendo negociado, porque nós temos que entender que esse momento ele é atípico. Se fosse pela legislação normal, ele teria um prazo de até 3 meses para devolver, ele teria que devolver independentemente... Aí sim, mas aí você teria um percentual que você teria que perder em função de você ter um cancelamento optativo, ou o cancelamento seria por vontade do consumidor ou por vontade da empresa. Sendo por vontade da companhia aérea, ela vai devolver integral. Sendo o consumidor que estaria cancelando, ele tem uma certa penalidade, porque aquele voo já estava programado. Nesta situação atual, essas penalidades estão sendo isentadas pelas companhias aéreas. Cabe, então, bom senso dos dois lados. Exatamente. A empresa tem que devolver, mas não necessariamente agora ela tem que devolver. Exatamente, Leandro, era isso que eu ia falar, porque da mesma forma que o consumidor tem que entender que ele está sofrendo uma situação diferenciada, a companhia aérea também está na mesma... O nível de dificuldade é igual para os dois lados. Tanto a companhia aérea quanto o consumidor não estão cancelando por vontade. É aquela história que eu disse, é um fato superveniente, é um fato de terceiro, é algo que ocorreu de forma inusitada que ninguém previu. Então, é um fato imprevisível. Neste momento, tem que prevalecer o bom senso de ambas as partes. Essa devolução não vai ser tão simples? Não vai. Ela vai ter um certo trâmite, um certo fluxo, um agendamento, mas ele tem direito à devolução. Isso é ponto pacífico. E se ele não resolver isso nas vias normais, administrativamente, vai lhe socorrer só através do judiciário. Perfeito. Advogado especialista em direito ao consumidor, Ana Paula Sacek falando conosco, José Colonhese, obrigado, Gustavo Silva Alves, obrigado, Alegrete, Jorge Garcia está com pergunta importante. Aliás, a gente fez uma entrevista, a doutora Ana Paula, hoje na hora do almoço com a Osvana Famelli. Osvana Famelli, que representa as escolas particulares. Conheço, Osvana, minha amiga. Isso, aqui na região. E ela fez uma ponderação importante. Ela falou o seguinte, olha, Leandro, é óbvio que o momento é de bom senso, mas eu não sei porque muitos pais pedem desconto em mensalidade ou pedem para não pagar mensalidade, porque o contrato que a gente faz não é mensal. O contrato que a gente assume entre escola e aluno é o contrato anual.
é uma anuidade em que a gente se compromete ao longo de 12 meses ministrar este e aquele conteúdo. Então, não há por que a gente isentar de mensalidade porque não teve aula e até porque a gente está ministrando conteúdo online também. E aí o Jorge Garcia faz essa pergunta. Quanto à educação, doutora Ana Paula, as escolas estão fazendo aulas online. Essas aulas valem como aulas efetivas. Há quebra de contrato por não estar lá especificando que a aula seria virtual ou à distância? As pessoas podem reclamar ou, a partir disso, tentar renegociar? Olha, Leandro, excelente a pergunta, porque no que se tratando de mensalidade escolar, é completamente diferente a regra. Primeiro que a mensalidade escolar tem lei específica, ela tem lei própria, né? Então, você lembrou muito bem, a mensalidade escolar não é uma mensalidade, é um valor global dividido ou em 12 ou em 6, se o curso for semestral ou se o curso for anual. Então, o que acontece nessas situações? O pai, ele não está pagando uma mensalidade ou um valor fracionado, ele está pagando aquele valor dividido. Ora, se ele está pagando o valor dividido, o serviço ele vai ser prestado ao longo daquele período. Claro que a prestação de serviço, ela vai ter algumas nuances, por quê? Está entrando um som, é só para mim ou está entrando? Não, tranquilo. Tá. Perfeito. Então tá. Então, o que acontece? Essa divisão de meses, né, são várias atividades que vão ocorrer, inclusive o período de recesso, o período de férias, quando o pai paga a mensalidade normalmente, né? A escola, ela recebe por esse período também. E a escola, uma vez que ela está dividindo o ano letivo, esses dias letivos têm que ser completos. Então, se ela não fizer agora, ela tem que repor também, porque existe uma obrigatoriedade de dias letivos mínimos. Então, o aluno não vai ficar sem aula. O aluno, ele vai continuar com a aula da forma como a escola está encontrando agora, neste momento, para viabilizar essas disciplinas. Se neste momento ela está optando pela disciplina online ou pela forma online, é a forma que ela tem como fazer. Ela não tem outra forma nesse não momento. Não há quebra de contrato, ou não há porquê de entender quebra de contrato pelo fato da aula deixar, por força maior, de ser presencial e ser virtual online. Não é uma quebra de contrato, porque, novamente, também é um fato superveniente para todo mundo. A escola não previu essa possibilidade. Ela está adequando as suas condições a esta nova possibilidade, mas ela não está deixando de prestar o serviço. Tá. Agora, o direito do consumidor prevê alguma ferramenta nesse momento, nesse contexto, ao pai e à mãe de aluno? Por exemplo, eu pago mensalidade, mas eu sou autônomo. Eu tive problema ou diminuir o meu salário, eu não estou recebendo nesse período. O fato de eu não pagar a mensalidade, eu posso argumentar isso à escola? Tem alguma ferramenta que eu possa chegar num equilíbrio? Porque se eu não estou recebendo, como é que eu vou pagar também? Pois é, mas veja bem, você não vai pagar neste momento, mas você vai se tornar devedor. É um valor, e é isso, é bom que o consumidor tenha bem claro, ele pode interromper esse pagamento, mas não isentar o pagamento. Volto a dizer, a escola tem que cumprir dias letivos, então ela tem uma obrigatoriedade de calendário, se ela vai repor esses dias. Agora eles acabaram de decretar algumas férias, outras recesso, então é como se estivesse normal, o pai pagaria normalmente. As aulas online é uma questão muito mais pedagógica do que do próprio serviço propriamente dito, então a escola vai ter que correr atrás, vamos dizer assim, entre aspas, desse prejuízo para poder transmitir o conhecimento da melhor forma possível para que o aluno não tenha prejuízo, mas de uma forma ou de outra, a escola vai ter que dar um jeito. Então, o pai que não pagar a mensalidade agora, ele pode sim negociar isso com a escola, ele deve até, porque ele tem essa necessidade nesse momento pela situação que ele está verificando o que é mais importante para ele. Às vezes ele conseguir pagar o supermercado ou pagar a escola, às vezes é essa opção que está na frente dele para ele escolher. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que negociar essa interrupção com a escola, mas ele não vai ter uma isenção. Ele tem que ter essa clareza. Ele posterga essa dívida, a escola busca uma nova forma de cobrar depois, pode até não cobrar juros, enfim, é uma negociação que vai ter entre partes, entre particulares. Não tem que ter muita interferência, porque cada caso vai ser um caso. O mais importante para o consumidor ter ciência é que ele não vai se eximir da dívida. É uma dívida que ele vai ter. Tá. As pausas que são feitas nesse momento, doutora Ana Paula, mandar aqui um abraço ao Marco Savoy, colega jornalista desde a época da Rádio ABC, também mandando um abraço, viu, doutora, para a senhora, parabenizando pelo trabalho. Manda outro para ele também. Ou é Savoy, ou eu mando para você também. Faz tempo que não nos vemos.
Simone Saraiva também nos acompanhando. E o seguinte, a gente viu muitas propagandas, a senhora falou isso de pausa, seja pausa de mensalidade, pausa de contrato habitacional. Olha, dá uma pausa por 2 meses e volta a pagar daqui 60 dias. Claro, não tem uma interrupção, tem uma pausa. Isso vai vir acarretado de juros? Qual que é o limite desses juros? Até porque o consumidor relativamente fica tranquilo agora. Olha, eu vou deixar de pagar minha casa por 2 meses, mas depois lá na frente volta com 50% de juros, com 70%. Como é que fica isso? Olha, isso é extremamente importante que você falou, porque é daí que as pessoas precisam ter essa orientação. Tudo que está sendo negociado tem que ser por escrito. Seja um e-mail, seja uma conversa de WhatsApp, seja de alguma forma isso tem que ficar documentado. Por quê? Porque é óbvio que poder não vai poder. De novo, a questão do fato, né, inesperado. Se foi inesperado para um, foi inesperado para o outro também. Há uma reciprocidade. Então, o que acontece? Qualquer negociação que está sendo feita tem que se tornar clara, tem que deixar expressa, tem que ter as regras bem definidas, as partes serem bem esclarecidas. Olha, vai ter multa, não vai ter multa de quanto, não vai ter multa, de quanto esse percentual, quanto tempo você vai me dar de carência, eu vou pagar isso lá na frente. Tudo isso tem que ficar bem documentado. Por que documentado? Para que você depois não vá desaguar no judiciário, tá? E aí, o judiciário, ele também, quando tiver que, eventualmente, analisar essas questões, ele tem que analisar sobre um contexto. Ele tem que analisar como é que estava isso de uma forma global, tanto para aquela pessoa que está pedindo a suspensão, tanto para aquele fornecedor que podia ou não conceder aquela suspensão e que forma que ele tinha para conceder. Então, o principal é que o consumidor converse, sim, com o seu contratado, ele entre em negociação, ele documente essa negociação por qualquer meio que ele consiga, mas é importante que ele documente, que não fique uma coisa de boca, verbal, né? E que essa negociação depois, ele vai ter isso para lá na frente, se ele precisar se socorrer do judiciário ou até mesmo do PROCON, ele tem em mãos o que foi acordado com a parte durante essa negociação. O Miro Mota ainda está bravo aqui, doutora Ana Paula, com a situação. Ele fala o seguinte: Leandro, vou insistir com a doutora Ana. Se as companhias aéreas têm até 12 meses para devolver o dinheiro ao passageiro, entre aspas, sem correção alguma, acarreta um prejuízo ao mesmo. Com as companhias aéreas não existe bom senso. Aliás, nunca houve. Ele está bravo com as companhias aéreas. Não, ele tem razão porque a companhia aérea é uma dificuldade para você negociar, sempre foi e continua sendo. E, obviamente, eles têm regras próprias, mas eu diria para ele o seguinte: isso não é uma exclusividade do Brasil, isso está sendo no mundo inteiro. Então, eu garanto, tenho certeza absoluta, se ele tiver que negociar um voo com uma American Airlines, com uma Copa, com uma empresa de outro país, ele vai ter a dificuldade quadruplicada. Porque hoje, se a gente for negociar com essas companhias sem Covid, sem coronavírus, sem nada, você já tem dificuldade. E você, muitas vezes, tem que entrar nas regras deles, a gente não conhece direito, e tem aquele buraco negro que ninguém nunca sabe e acaba ficando refém. Ele tem toda a razão, mas ele não está isento de buscar isso através do judiciário e através dos PROCONs. Se ele se sentir prejudicado e se o caso concreto lhe traz um prejuízo que ele precisa buscar uma forma de resolver esse prejuízo, tem que desaguar no judiciário, não tem jeito. Agora, que eles têm muita leniência, muita flexibilidade e que muitas vezes é difícil, a gente não consegue muito acesso, ele tem 100% de razão. Ismael de Silva, obrigado. Jorge Garcia, a senhora falou inicialmente que os PROCONs, o posto de atendimento presencial está fechado, mas tudo deve ser feito online, de forma virtual, online. O Jorge pergunta aqui, como reclamar de coisas pontuais, como, por exemplo, alta não justificada de preços em supermercados? O que ele precisa colocar na reclamação online? Por exemplo, fui no mercado e está um preço absurdo do arroz, do feijão. O que precisa constar na minha ocorrência? Tem que ter foto, tem que ter o cupom fiscal? O que precisa? Quanto mais documentado tiver, melhor. Mas foi muito boa essa pergunta, porque foi exatamente quando eu comecei a nossa conversa hoje, dizendo isso, que está muito mais na mão do consumidor hoje do que dos órgãos. Por quê? Porque o consumidor, quando ele se deparar com isso, a principal ferramenta que ele vai ter é não comprar, não consumir, denunciar. É lógico que se só aquele lugar tiver e ele for imprescindível para ele aquele item, ele não tem como não adquirir. E aí ele vai adquirir, ele vai documentar, ele vai fotografar, ele vai guardar o cupom fiscal. E aí, nos atendimentos online, tem espaço para você
fazer o attachment de você mandar tanto ou a foto ou o cupom e o relato. E o PROCON vai apurar. O PROCON tem fiscalizado, tem autuado, tem multado algumas empresas. A gente viu agora recentemente com o caso do gás, que envolveu até o próprio governador que limitou o gás, que ninguém iria pagar mais que R$70 num bujão de gás, porque era o preço que custava anteriormente. Mas, com certeza, muitas pessoas que estavam sem ter o que comer porque não tinha gás, A senhora tem razão, doutora Ana Paula. E até nesses serviços essenciais, eu me recordo aqui, a senhora está falando do gás, e que é importante, eu me recordo, por exemplo, da Enel, antiga Eletropaulo. Todo santo dia tem reclamação de problema de energia. É rua sem energia, prefeitura cobrando, prefeito cobrando, e ninguém consegue. Parece que a Enel está acima do bem e do mal. Não tem multa para a Enel, não tem... E cito a Enel expressando essas grandes empresas. Sim, mas ela é uma lesadora contumaz, né? Então, e tem multa para ela? Ou ela paga e o dinheiro está sobrando? Ela é multada com frequência. A gente está tentando... com uma força-tarefa também para fazer isso juntamente com o consórcio, agora com a criação do PROCON regional, e mais com o apoio do PROCON São Paulo também, principalmente, porque a Enel é uma empresa que abrange toda São Paulo, não só o grande ABC todo, MRR, mas São Paulo também, e esse problema tem sido monitorado. É claro que agora, nesta fase, ele foi colocado a 15ª ordem de importância por conta do que a gente está vivendo. Mas eu digo importância em relação à solução dos problemas, e não importância em relação que a Enel continue funcionando, porque eu já ouvi relatos de que tem faltado energia em determinadas ruas, eles demoram para consertar, que tem havido queda de energia constante em lugares com pico de energia queimando aparelho elétrico. Não, e principalmente, doutora, e principalmente quando tem aquele problema, que é o que mais acontece no ABC, que é em relação à árvore estar encostando no fio de alta tensão. Você liga na Enel, a Enel fala que a árvore é da prefeitura. Aí você liga na prefeitura, a prefeitura diz que a extensão é da Enel. E aí, nessa batata quente, quem paga é o consumidor. Esse é um problema crônico e até constante, frequente. E parece que, às vezes, a solução é simples, mas não é tão simples, porque a Enel não tem como... A prefeitura não tem como cortar árvores sem ter uma parceria com a Enel, porque senão ele vai eletrocutar... Tá. A Enel já foi multada, doutora Ana Paula, pelo PROCON? Já foi pelo PROCON São Paulo, não pelo PROCON aqui Santo André, não, e nem acho que nenhum outro da região também não tem essa informação, mas pela Fundação PROCON, pelo PROCON de São Paulo, com certeza. Já foi. Com certeza. É que, obviamente, a multa não é o melhor caminho, Leandro. E os ouvintes, às vezes, eles precisam ter... que a multa, ela é necessária, ela precisa, mas não é o que resolve. Porque, às vezes, sai mais barato para essas grandes empresas pagar multa do que resolver o problema. Entendi. Então, a solução do problema, então, são reuniões, são, às vezes, um termo de ajustamento de conduta, às vezes, uma outra providência, um monitoramento frequente, e até mesmo a suspensão da atividade. É lógico que uma energia você não tem como suspender a atividade deles. Agora, doutora Ana, até como luz no final do túnel, o Miro aqui também está bravo com a Sabesp. Obrigado, Ademar Amaral, Daniel Betega. O Miro está falando, Leandro, a Sabesp é pior que a Enel. Tem um monte de lugar que não chega água nem por Reza Brava. Agora, para ter uma luz no fim do túnel para o consumidor, teve algum ajuste, termo de ajuste de conduta mais recente que a senhora se recorde, envolvendo uma grande empresa que deu certo, na prática, melhorou o serviço prestado ao consumidor? Olha, todo termo de ajuste de conduta, ele tem uma finalidade específica. Então, ele depende do que você está ajustando a conduta, você vai ter só o raio-x em relação àquela conduta que tinha um propósito específico. Você não consegue fazer um termo de ajustamento de conduta muito general, que eu quero que a energia funcione igual em todas... Não. Agora, quando eles são pontuais, que você tem, de fato, um foco, um objetivo direto, eles têm solução sim, porque ele é monitorado e o termo, ele implica... Ele traz lá cláusulas de penalidade. Então, se a empresa não cumpriu o que ela, de fato, se comprometeu a cumprir, ela vai sofrer as penalidades. E as penalidades, com certeza, são muito maiores do que a própria solução. Porque ninguém vai assinar um termo que você vai colocar uma penalidade pífia e ele vai dizer, não, então para que eu pago a penalidade e não cumpro? Doutora Ana Mas Paula, eles têm efetividade, com certeza. A Ismailde também está brava aqui, falando, eu fui no mercado, arroz caro, feijão caro, subiu muito.
Só repete para a gente qual é o canal virtual que a pessoa pode fazer essa reclamação no PROCON. Lembrando que a doutora Ana Paula Satek já explicou, Ismailde, que você deve pegar o maior número de provas possível. Isso. Cupom fiscal, foto, tudo isso dá para inserir ali virtualmente para fazer reclamação. Pode ser do preço do arroz, do feijão, do gás de cozinha, do que tiver subido, né, doutora Ana Paula? Exatamente. É que esses aumentos de preço a gente vai ter, mas como no Brasil se pratica o livre mercado, você teria que ter monitorado antes, igual se faz na Black Friday, né? Você monitora antes, você cria um cenário, você congela aqueles preços, depois, naquele momento, você tem como constatar. Hoje, a gente sabe que a dona de casa, a pessoa que vai ao supermercado, a gente sabe que aumentou o preço, mas você não consegue definir exatamente quanto. E muitas vezes você não consegue também, aquela empresa vai dizer, não, mas meu preço era esse porque eu sempre pratiquei esse preço. Não importa se outro mercado vende menos ou vende mais, porque você não tem o preço congelado para você poder lavrar um auto de infração, por exemplo. Mas isso não impede que o consumidor denuncie. E ele tem que continuar denunciando. Por quê? Porque esse monitoramento vai continuar sendo feito. A partir do momento que o consumidor denuncia, aí sim eu starto um processo. Porque eu vou ver, bom, ele disse que o preço do arroz chegou a R$10 e ele disse que comumente paga, estou fazendo um valor hipotético, claro, né? hipotético. E que comumente ele pagava 5, né? Então, esse 10, se passar para 11, para 12, para 13, você já tem ali uma referência. Tá. Você já vai ver a providência. Então, no site do consumidor, www.consumidor.gov.br, você tem como mandar links de vários tipos de documento. Então, é importante que ele registre, ainda mais se for uma rede de mercado conhecida, porque assim a própria rede ela é obrigada a responder em relação a essa denúncia, o que ela fez, o que ela está fazendo. A Larissa também está colocando o site aqui, obrigado. Marcos Vinícius Martinez, Zenaide Alves, pessoal nos acompanhando. Ok, e para relembrar, doutora Ana Paula, colocou a reclamação lá. Como é que o consumidor faz o acompanhamento até para aquilo não cair no esquecimento? Alguém do PROCON faz contato, a resposta é virtual, como é que monitora isso? É tudo virtual e no caso do consumidor.gov ele vai receber através de push, porque o e-mail dele vai ficar registrado, ele vai saber quando ele registrou, ele vai poder entrar no site e monitorar o passo a passo da reclamação dele, ele vai ter essa resposta, porque o índice de respostas lá é muito grande, é um índice extremamente expressivo, passa até os 80%, e as empresas têm respondido. A única coisa que é o único senão desta plataforma é que as empresas precisam se cadastrar para poder ter essa interatividade. Mas agora, recente, até pelo próprio Covid, né, pela questão do coronavírus, o secretário nacional do consumidor baixou uma portaria obrigando que as empresas se cadastrem, para que mais empresas estejam na plataforma, para que o consumidor consiga Qual que é o tempo médio para responder a partir que o consumidor... de 5 a 10 dias ele tem já uma resposta. Perfeito. Não vai passar disso. Ali pelo próprio site. Pelo próprio site, virtual. Pelo próprio virtual, ele vai ter, mas isso é monitorado. Tá. Então, às vezes, a resposta pode não satisfazer o consumidor naquele momento. Isso não quer dizer que o consumidor encerrou a reclamação dele ali, não. Ele vai dizer que ele ficou insatisfeito, tal, isso é monitorado, a plataforma ela é fiscalizada, ela é gerenciada, esses dados são coletados, e o Ministério da Justiça vai saber como trabalhar com esses dados. Tá. Por isso que a informação precisa chegar a quem de direito. Doutora Ana Paula, outro dado importante, Cleiton Mendes da Costa, aliás, ouvi muito essa pergunta hoje. Doutor, esclarece para nós, como fica a questão das mensalidades das vans escolares, das famosas peruas escolares? Os pais devem pagar o serviço não prestado, visto que a situação foi de força maior? Como se resolve essa situação com o mínimo de percas, tanto aos pais quanto aos proprietários? E a senhora acabou de explicar da escola. A escola não tem o presencial, mas o contrato não é rompido porque tem aula virtual. Agora, e os dias letivos? Não. Ou tem a presença ou não tem. Como é que fica nesse caso para ambas as partes? O transporte é completamente diferente da escola, né? O transporte é uma relação de consumo propriamente dita, relação de consumo, vamos dizer, relação de consumo raiz, né? É aquela consumidor e fornecedor. A escola, como eu disse, tem legislação própria, específica, etc. É outra relação. Embora seja de consumo também, mas ela tem a relação que rege as mensalidades escolares. No caso do transporte escolar, não. Essa é uma optativa, o pai, ele contrata se quiser, ele não é obrigado, ali não tem nenhuma exigência com relação à própria escola, né, não tem um vínculo direto com a escola. Então, a negociação, ela tem que ser diretamente com o prestador. E, de novo, se o consumidor não está utilizando, ele não tem por que pagar.
tá? Mas, neste momento, se houver um bom senso, ele ficar com um crédito, entendendo também a situação de quem está do outro lado, né, que também dependeria disso, que a renda dessa pessoa, né, como às vezes a única renda, só tem esse trabalho, e o que acontece? Ele precisa ter essa renda para ele também sobreviver. Essa negociação é possível. Então, se a pessoa puder pagar naquele momento, ela fica com crédito. Então, ela fica depois 3 meses lá na frente que ela não vai pagar, ou ele dá um desconto, ou ele faz um pagamento. Exato. Bom senso e, de novo, uma negociação entre partes, mas que se documente essa negociação. Tá. O Minimô está falando aqui também, Ana. Outro dia, o funcionário da Enel, que fez a leitura do meu relógio, disse que a Enel está muito ruim com relação ao tratamento dos funcionários. Uniformes rasgados, e no final ele disse que com a antiga Eletropaulo não acontecia isso. Até os funcionários aí passando problemas em relação à Enel. Deixa eu ver mais participação aqui dos internautas para a gente interagir, Ana, com o máximo de perguntas aqui para responder. Sidney Oliveira mandando um abraço, parabenizando pelo trabalho. Obrigada, Sidney. Outra pergunta aqui do Miro, em relação se o PROCON já fechou, Ana, algum distribuidor, algum caso nesse período, você tem notícia de algum distribuidor que tenha sido fechado, ou alguém que tenha sido autuado nesse período de coronavírus? Não, aqui pelo PROCON de Santo André não, mas pelo PROCON de São Paulo sim, a gente já teve informações até com relação à questão do gás. Ele necessariamente ele não fechou, mas ele foi lá, ele confiscou produtos, principalmente quando tinha álcool gel falsificado. Isso sim, isso em São Paulo, com certeza. Aqui no ABC eu desconheço. Perfeito. Aldo Simeonato Filho também mandando um abraço. Terezinha Corrêa de Diadema também. A Simone Saibe, desculpa se eu pronunciei errado. Doutora, tenho financiamento de carro pelo banco BV e paguei BV e PAN. Liguei, comuniquei, não tenho condições de pagar esse mês, pois sou ambulante formal e estou sem nada. Mais de 35 dias. Me falaram, que não podem fazer nada e o juro será cobrado. Ela pergunta se tem algum direito sobre isso. Olha, Leandro, é o que eu disse, né? No dia a dia, quem sofre na pele é que sabe realmente como as coisas são difíceis. Mas eu vou até dizer algo aqui que talvez as pessoas precisam pensar também com mais clareza. Nesses casos de financiamento, contrato de empréstimo, essas coisas, vamos imaginar que se o consumidor tivesse sido demitido. Ele também seria mais ou menos a mesma situação, né? Ele também perderia uma renda, ele teria uma dificuldade maior, que ele também não por isso ele teria uma isenção daquela dívida imediata, né? A mamãe chegou com o nosso ovo. Neste caso, essa negociação, ela também está restrita a uma situação que pode ser que a financeira tenha esse bom senso de fato dar uma permissividade, isentar de uns juros, prorrogar um pouco mais, mas de fato vai ser caso a caso, porque o consumidor poderia ter um decréscimo da sua renda e ele continuaria com o financiamento da mesma forma. E aí são aquelas contratações, muitas vezes, de seguro, tem que ver se ele fez a operação com seguro, que de fato poderia segurar aquela operação. Vai ser 1 a 1 mesmo, esse não vai ter uma regra única. Doutora Ana Paula Satek, outro item fundamental. Nesse período, quem gosta e quem não gosta está praticamente sendo obrigado a fazer a compra pelo comércio online. Bar, restaurante, cafeteria, não pode funcionar o comércio, então pode trabalhar delivery, ou você liga, ou por aplicativo, e principalmente outros tipos de compra. Tem alimentos, produtos aí de primeira grandeza sendo vendidos pelo comércio online. Aquele consumidor que não está acostumado com esse tipo de comercialização. O que ele deve se atentar? O que ele deve exigir nessa compra online, até para depois, se for o caso, ele entrar e requisitar seus direitos? Olha, de preferência, se utilize de sites conhecidos, desconfie de qualquer coisa que tiver, mesmo nessa época tem muita promoção, mas promoção milagrosa não vai ter, mesmo com toda a repercussão econômica que a gente está tendo, não vai ter uma promoção milagrosa, isso vai ser muito pouco provável que ocorra. Ele tem que documentar direitinho as etapas que ele realizou, procurar meios de pagamento que ele possa se utilizar, que ele já utilize com frequência, então, ou cartão, ou pagamento através do aplicativo,
ou ele usar sempre aquela mesma forma de pagamento que ele já vem usando, não usar uma forma de pagamento nova. Se ele nunca comprou, não conhece nada, é a primeira vez, opte pelo boleto. É mais fácil ele imprimir o boleto e pagar o boleto de forma eletrônica, que aí ele está pagando como ele paga qualquer conta, né? Então, ele precisa ter algumas precauções. Primeiro, sempre comprar de lugares conhecidos, esse é o principal. Desconfiar de milagres, que nem nessa fase a gente não vai encontrar nenhum milagre. Ele tem que buscar formas de pagamento conhecidas, que ele já se utiliza com frequência, e não alguma coisa nova que ele tem que baixar, saber como funciona. Não é o momento para isso. Também ele tem que buscar documentar todas as etapas da compra que ele realizou. Tentar salvar, ele não precisa imprimir, basta ele dar um print, ele salva aquela tela. E se ele fez pelo celular a mesma coisa, ele printa a tela, guarda. E, obviamente, né, ele ter a pesquisa. Ele precisa fazer pesquisa, ele dá uma olhada antes, vê se ele tem reclamação. O próprio site do consumidor.gov apresenta as empresas mais reclamadas, mais ou menos na linha do tão conhecido Reclame Aqui. O próprio Reclame Aqui vai dar uma ajuda para ele. Enfim, ele tem que tomar algumas precauções para minimizar o risco dele. Compra online sempre vai ter risco. E compra presencial também. As duas compras têm. Esse vai sempre diminuir. Doutora Ana Paula Sachek, plano de saúde. Tem alguma coisa que o consumidor deve se atentar? Algo que agora as operadoras de plano de saúde sabem que a procura vai ser maior, seja por prevenção, claro que a maior prevenção é ficar em casa, mas tem gente que acaba naturalmente procurando mais o hospital. O que o plano de saúde pode e não pode fazer num momento como esse, até porque é uma crise na área de saúde, é uma pandemia da saúde pública? Olha, o plano, da mesma forma que se ele tivesse a pandemia ou não tivesse, ele não vai poder nunca recusar o atendimento. Isso é ponto pacífico. Se a pessoa está numa situação de urgência e emergência, ela tem que ser atendida em qualquer hipótese. Então, ela tem lá o rol de rede credenciada, o rol de rede própria, dependendo do plano que ela tem, ela vai buscar os meios que ela já tinha antes dessa crise. A recusa do plano também, tá? Nesse momento, vai ser caracterizado como prática abusiva, porque ele não teria como recusar um atendimento. Agora, isso também não quer dizer que ele vai ter que internar todos os seus pacientes nos principais hospitais de ponta. E eu vou dizer agora, como uma percepção minha, como uma opinião pessoal, não tenho base científica para dizer, mas eu tenho acompanhado muitos noticiários, eu acho que o SUS vai estar mais preparado que muita rede privada hoje para atender. Perfeito. Mas então, o plano de saúde não pode alegar agora esse momento para aumentar, por exemplo, o plano de saúde. Não, e nem também transferir a pessoa para o SUS, porque ela não tem condição de dar atendimento. O próprio consumidor é que tem que verificar onde ele se sente mais seguro. Se ele se sente mais seguro na rede que ele está acostumado, ele vai para a rede que ele está acostumado, aonde ele tem lá a cobertura que ele sempre frequentou. Se ele entender que nesse momento também, ainda que seja por conta do Covid, e obviamente que o SUS está aparelhado para esses casos de Covid, naquele momento a gente também não vai saber até que se faça o teste, né? Você não tem certeza se você tem ou não o vírus, então ele também pode se utilizar do SUS, porque hoje, com todas as campanhas dos hospitais que estão sendo construídos, o monitoramento, o acompanhamento que está sendo dado pelas prefeituras, excepcionais, inclusive, o próprio governo também está correndo atrás de tudo, enfim, ele também não vai estar desassistido se ele tiver que buscar um SUS por opção dele, não porque o plano está redirecionando. Doutora Ana Paula, o Miro ainda está bravo aqui com as financeiras, falando que não vão ceder, que é muita ganância. E falando em ganância, como é que ficam os cartões de crédito? O que o consumidor deve se atentar nesse momento de coronavírus? Porque muita gente vai falar, vou deixar de pagar o cartão de crédito e o juro do cartão de crédito é lá em cima, é um dos maiores, se não maior. Quais são as precauções? Olha, Leandro e Miro, realmente essas questões, como eu disse, todas as questões que envolvem o mercado financeiro, ela não vai mudar de uma hora para outra, né? Você não está... É diferente da relação de consumo da prestação do serviço que você contrata uma viagem, um hotel, que você compra uma máquina de lavar, uma TV, é outra relação. Agora, as questões financeiras, elas seguem a normalidade, dentro do possível, óbvio. O banco e as financeiras, elas continuam com as suas regras. O consumidor é que está tendo, neste momento, uma situação de dificuldade. Então, dentre essa situação de dificuldade, ele tem que buscar uma forma de renegociar a sua dívida. Volto a dizer, se a pessoa tivesse perdido o emprego, ela teria que agir da mesma forma.
ela teria que fazer a mesma coisa. Então, cada financeira vai buscar uma forma de renegociar. Não existe uma regra única. Tem banco que está fazendo de forma X, tem banco que está fazendo de forma Y, os bancos públicos têm um critério, os bancos privados têm outro. Perfeito. Então, não tem uma regra, mas o consumidor precisa se acautelar para isso, precisa tomar todos os cuidados e lembrar que essa dívida não vai ter um perdão, ela pode ter ela pode ser postergada, ela pode ter algumas regras que podem ser aplicadas nesse momento, mas um perdão é pouco provável. E as financeiras, se o consumidor também não negociar isso, deixar entrar na bola de neve do pagamento mínimo, a financeira vai entender, o cartão de crédito vai entender que ele está fazendo um pagamento mínimo como outro qualquer. Ana Paula Sacek, diretora, aliás, foi diretora do PROCON em Santo André, advogada, especialista em direito ao consumidor, sempre de forma muito clara, didática, lúcida, destacando aqui os principais pontos para deixar o consumidor lúcido também em relação à hora de se sentir lesado, como reclamar e o que fazer para ter êxito nessa reclamação. Doutora Ana Paula Sacek, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. À vontade para suas considerações finais. Leandro, eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição. Acho que nesse momento a minha forma de contribuição é essa, então, se eu puder contribuir mais vezes, ótimo, porque eu sei que os consumidores vão ter muita dúvida, mas assim, o que eu deixaria aqui de orientação principal é o que eu falei no começo. Muitas coisas hoje estão na mão do consumidor, então o que ele puder evitar, ele evita. O que ele precisar negociar, ele tome a frente. Ele se antecipe, ele vá, ele negocie, ele entre em contato e ele documente. Documentar isso nesse momento é de suma importância, porque se ele não documentar, vai ficar o dito pelo não dito, as palavras vão acabar se perdendo no ar e ele não vai ter, se necessário, algo mais concreto para ele buscar isso, ou depois num PROCON, ou num juizado de pequenas causas, ou no próprio judiciário, dependendo do que ele estiver reclamando. Então, ele precisa documentar. Perfeito. Obrigado, doutora Ana Paula, mais uma vez. Enquanto a gente muda aqui o nosso cenário virtual, a doutora Ana Paula deixa aqui a sala. Se você quiser acompanhar, depois que acabar a live, pode rever aqui a íntegra da entrevista. Agora, importante, muita gente aqui falando a respeito do auxílio emergencial. Ah, Leandro, como é que fica essa questão da Caixa? Como é que fica isso e aquilo? Vamos lá, pessoal. A gente fez aqui algumas anotações para passar para você nesse momento que está nos acompanhando e, mais uma vez, agradecendo a presença e a participação aqui da doutora Ana Paula. Seguinte, pessoal, informações do site da Caixa Econômica Federal, tá bom? Importantes são as informações. Claro que as dúvidas que surgirem, nós vamos trazer especialistas aqui para falar sobre essa questão da Caixa Econômica Federal, quem tem direito ao auxílio emergencial, mas as informações iniciais a partir do site da Caixa Econômica Federal, estou com ele aberto aqui, e também as informações da coletiva ou das coletivas que aconteceram hoje. Primeiro, quem tem direito ao auxílio emergencial de R$600? Vamos lá. Trabalhadores informais, microempreendedor individual, famoso MEI, autônomos e desempregados. Esse é o primeiro ponto, ok? Quais são os critérios para esses trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados receberem? Precisa ser maior de 18 anos, ter uma renda mensal por pessoa que não passe R$ 522, ou uma renda familiar total que não passe 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ok? Não tem direito ao auxílio quem tem emprego formal ativo, até porque não tem cabimento, família com renda superior a 3 salários mínimos, ou seja, a família que tem o ganho mensal acima de R$ 3.135 não tem direito ao auxílio emergencial. Quem está recebendo seguro-desemprego não tem direito ao auxílio emergencial. Quem está recebendo benefício previdenciário não tem direito ao auxílio emergencial. Quem tem alguma transferência de renda do governo federal, exceto o Bolsa Família. Se você recebe qualquer coisa do governo federal, menos o Bolsa Família, você não tem direito. Ah, Leandro, eu recebo só o Bolsa Família. O Bolsa Família tem direito, tanto que você vai optar
ou Bolsa Família, ou então o auxílio emergencial. E os rendimentos tributários não podem superar o teto de R$ 28.500 na prestação do imposto de renda de 2018. Então, a sua declaração do imposto de renda de 2018, você não pode ter declarado acima do teto de rendimento de R$ 28.599, ok? Quais são as formas? Ah, Leandro, eu estou inserido nesses critérios. Como que eu faço para receber? Vamos lá. Primeiro ponto, se você já está no cadastro único. Quem já está no cadastro único, tranquilo, não precisa se cadastrar novamente. Ah, Leandro, eu já estou no Bolsa Família. Ok, não precisa fazer cadastro nenhum. Se você já está no Bolsa Família, inclusive você vai receber esse valor dos R$600 no dia que está previsto o pagamento da sua parcela do Bolsa Família. Ah, Leandro, eu estou no cadastro único, mas não estou no Bolsa Família. Ok, então você recebe através do cadastro único. Leandro, eu estou na dúvida se eu estou no cadastro único. Vai lá no site ou então baixa o aplicativo Meu CAD Único, Meu Cadastro Único, ou põe lá no Google Cadastro Único e vê se seu nome está lá, ok? Outro detalhe importante. Quem tem direito e não está cadastrado nem no Bolsa Família e nem no Cadastro Único, aí sim precisa se cadastrar. Leandro, como eu cadastro? Tem duas formas. Primeira delas, você pode entrar no site da Caixa, www.auxilio.caixa.gov.br. Até vou entrar aqui junto com vocês agora para ver como é que está o fluxo do acesso em relação ao site da Caixa Econômica Federal. Vou entrar com vocês. auxilio.caixa.gov.br. Vamos ver aqui. Aqui, ó, para mim tá abrindo aqui. Então, a primeira forma de se cadastrar, lembrando, você que não está cadastrado, você que não faz parte do Bolsa Família, você que não está no cadastro único, então, para se cadastrar, você que está inserido nesses critérios que eu citei, pode entrar no site da Caixa. Acabei de abrir aqui, ó, www.auxilio.caixa.gov.br. Você vai abrir ali, vai aparecer para você, olá, bem-vindo, auxílio emergencial, Caixa Econômica Federal, ok? Ou então pelo aplicativo. Você baixa o aplicativo no celular, ali também, que é Caixa Auxílio Emergencial, você baixa lá na loja do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e também faz da mesma forma. Datas de pagamento. Então, vamos lá, o calendário vai começar na quinta-feira, depois de amanhã, quinta-feira, dia 9 de abril. Quem recebe no dia 9 de abril? Quem tem conta na Caixa Econômica Federal, quem tem conta no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, está no Cadastro Único, não esses que estão se cadastrando hoje, quem está no Cadastro Único e não está no Bolsa Família. Se você está no Bolsa Família, não precisa se preocupar, você vai receber na data do Bolsa Família. Se você está no Cadastro Único já e não está no Bolsa Família, você recebe a partir de quinta-feira pela conta da Caixa ou do Banco do Brasil. Não precisa ir até a agência, até porque o momento é de ficar em casa, é de isolamento. Não precisa ir lá na agência, fazer fila, fazer aglomeração, não precisa. Agora, se você não está no Cadastro Único, não está no Bolsa Família, você fez o cadastro hoje, então vai começar a receber a partir do dia 14 de abril. A partir da terça-feira da semana que vem, você tem a partir da terça 5 dias úteis após a inscrição para receber o auxílio emergencial, ok? Então, você conta 5 dias úteis a partir do momento que você fez a inscrição para aquelas pessoas que não estão no cadastro único. Só hoje, por exemplo, mais de 10 milhões de pessoas já fizeram inscrição no cadastro único, ok? E aí nós vamos tirando as dúvidas na medida em que as dúvidas forem surgindo, tá bom? Outra notícia importante, aí já aqui do ABC. Hoje os prefeitos se reuniram, Carlos Carvalho acompanhou, trouxe essa informação no boletim que fizemos no almoço. Então segue a quarentena no ABC, até porque a quarentena é estadual,
Então, aulas suspensas, comércio suspenso, pode funcionar o comércio essencial ou delivery, mas duas modificações importantes. Primeira delas, os prefeitos liberaram as óticas. Então, você que está com problema, quebrou óculos, não... Então, as óticas estão liberadas, desde que sigam as orientações do distanciamento, de não ter aglomeração, álcool gel, itens de higiene. Outra coisa importante, você que trabalha com salão de beleza, cabeleireiro, manicure, etc., não pode abrir. Porém, está autorizado quem faz serviço de salão de beleza a fazer atendimento delivery. Você poderá ir até a casa do cliente, se o cliente desejar, para cortar o cabelo, para fazer o que tiver em relação a salão de beleza. Então, os prefeitos do ABC autorizaram salão de beleza delivery. Aqueles que quiserem abrirem a porta de casa para cortar o cabelo, etc., está liberado. Aliás, está aqui no site do Repórter Diário, na parte dos comentários, o link completo para você ver a matéria. O título da matéria: prefeitos liberam óticas e delivery de cabeleireiro. Então, você pode entrar aqui e acompanhar a íntegra em relação a isso. Número de casos, as prefeituras estão passando agora. O que a gente tem é o número do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde atualizou, está aqui embaixo também. No momento, no Brasil, são 13.717 casos, com 667 mortes, óbitos. Em São Paulo, estado de São Paulo, 5.682 casos, com 371 óbitos. Aqui no ABC, o último número que a gente tem atualizado, ainda falta a atualização de hoje, 274 casos no ABC. 74 em Santo André, 89 em São Bernardo, 49 em São Caetano, 30 em Diadema, 19 em Mauá, 7 em Ribeirão Pires, 6 em Rio Grande da Serra, e temos até o momento 19 óbitos no ABC, 12 em São Bernardo, 3 em Santo André, 3 em São Caetano e 1 na cidade de Diadema. Terezinha Correia, Leandro, muita gente, loja aberta, serraria, tem que denunciar. Se não é essencial, tem que denunciar por os órgãos de fiscalização, viu, Terezinha? E precisa a consciência de todos. Tá bom, pessoal? É isso. Mais uma vez, obrigado. Você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Você que interage conosco, nós vamos seguir com os boletins. Por isso, curta a nossa página aqui no Facebook. Assim, toda vez que entrarmos ao vivo ou nos boletins, 9 da manhã, 1h30 da tarde, 6, e ainda tem mais um hoje, 9 da noite, ou a qualquer momento em caráter extraoficial, urgente, você vai receber um notificado aí para interagir conosco, uma notificação. Acesse o site do Repórter Diário para ter todos os detalhes do que falamos aqui. Alguns links já estão, www.reporterdiario.com.br. 9 horas da noite, Carlos Carvalho e eu estaremos de volta, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos os valorosos e valorosas profissionais da saúde. Hoje é Dia Mundial da Saúde e, mais uma vez, abraço aos jornalistas e, principalmente, nosso muito obrigado a você que nos acompanha. O maior presente para o jornalista e para a sociedade é você não compartilhar notícias sem saber. Evite, diga não a fake news, diga sim ao isolamento social e vamos lavar bastante a mão com água e sabão. O quanto antes vai ficar tudo bem e vamos sair dessa. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Papai, você não sabe.